O maior e mais significativo efeito borboleta de toda a minha vida. Tenho 27 anos atualmente. No meu ensino médio, tinha oficinas de vários tipos: música, mecânica, computação, etc. Decidi me inscrever na oficina de computação porque era o que eu mais gostava. Nessa oficina, a gente trabalhava em duplas e podia escolher com quem ficar durante todo o ano. Eu escolhi um amigo que eu conhecia desde a primária. Do nosso lado, sentaram duas meninas. Uma delas me enchia o saco direto. Eu não ia com a cara dela porque ela não parava de me irritar, até que um dia ela confessou que fazia isso porque gostava muito de mim. Na hora, eu não tinha percebido. Pra mim, ela só era chata, e eu estava interessado em outra menina. Mas depois da confissão dela, ela começou a ser mais legal comigo, e foi aí que eu me toquei que, na real, ela era bem bonitinha. Com o tempo, eu acabei me apaixonando por ela. No final do primeiro ano, a gente já era bem chegado, mas eu nunca criei coragem pra sair com ela. Eu era muito imaturo, só um moleque idiota. E principalmente tinha muito medo da minha mãe, que era professora na mesma escola e amiga do meu professor de computação. Minha mãe era bem controladora e ciumenta, e eu tinha medo que ela descobrisse e armasse um barraco. Por isso, a gente se via escondido, mas nunca rolou nada oficialmente. Quando entramos no segundo ano, o professor de computação falou que a gente ia ter que trocar de dupla obrigatoriamente e que ia até rodar as duplas durante o ano. Mas ele nunca mais fez isso, e isso é muito importante para a história. Ela me pediu pra gente ser dupla de trabalho e eu aceitei, mas com um monte de dúvida, por causa do medo do ciúme e da vigilância da minha mãe, e minha amiga ficou super feliz por isso. Logo depois que eu aceitei, um amigo chegou todo animado pra me dizer que queria fazer dupla comigo. Num ato de covardia, do qual eu me arrependo até hoje, depois de mais de 13 anos, eu falei que tudo bem, que ia fazer dupla com ele. Falei pra ela que era melhor assim e que ia ter um monte de oportunidade pra gente se escolher de novo como dupla, e ela só respondeu que não tinha problema, mas com uma cara de decepção que eu nunca vou esquecer. Eu pensei que não ia dar nada, que ia ter mais chances de escolher ela de novo e trabalhar juntos. Mas nunca aconteceu. O professor não mudou mais as duplas, e eu terminei os 2 anos seguintes com aquele cara, que pra completar era bem chato. Eu sempre soube que, se eu tivesse trabalhado com ela e não tivesse me borrado, teria sido o empurrãozinho que a gente precisava para começar um namoro. Tenho 100% de certeza disso. Essa decisão, não ter ficado com ela quando ela pediu, marcou o começo da sequência de acontecimentos. A partir daí, nossas vidas tomaram rumos diferentes. Ela entrou numa escola diferente da minha, no turno da manhã. Eu, por vacilo, acabei esquecendo o dia que dava para escolher o turno da manhã e fui parar no da tarde. Nesse turno da tarde, que no começo eu odiava, eu conheci os amigos que eu tenho até hoje, amigos incríveis. Um deles me convenceu a fazer engenharia, mas depois eu tranquei. Nessa faculdade eu conheci uma menina que eu gostei. Depois eu tentei enfermagem, mas depois de um ano comecei a pensar em trancar também, porque não me via exercendo aquilo a vida toda. Antes de sair, eu fui numa campanha de vacinação. A gente foi dividido em duplas aleatórias. Uma colega, Diana, fez dupla com a responsável pelo evento e foi vacinar num Walmart. Eu fui emparelhado com outra colega, Brisa, que era amiga da Diana. A Diana reclamou porque queria trabalhar com a Brisa. E mesmo não estando muito afim, eu propus trocar de duplas para elas ficarem juntas. Assim, eu ia com a responsável para o Walmart. Eu aceitei porque achei que era um lugar mais tranquilo e confortável para passar a campanha. Não sabia que essa troca era proibida. Se soubesse, não teria feito. A responsável deixou porque, segundo ela, eu era muito gente boa. Mas eu suspeito que, na real, ela gostava um pouquinho de mim, mas isso é irrelevante. O caso é que, estando no Walmart, coincidiu de a menina que eu tinha gostado quando fazia engenharia aparecer lá naquele dia. Justamente era a minha vez de oferecer a vacina, então eu tive a chance de conversar com ela. Aproveitei o momento para pedir o número dela, começamos a conversar e, eventualmente, a sair. Eu não terminei a faculdade de enfermagem, mas terminei a seguinte que eu fiz. Atualmente, eu tô há 7 anos com essa menina. A gente mora junto e é muito feliz. Ainda tenho meus amigos do ensino médio, fui no primeiro casamento da galera esses tempos e a gente continua se reunindo. Eles são uma parte vital da minha vida. O efeito borboleta tá nisso.
Se eu não tivesse mudado de ideia naquele dia no ensino médio, teria fortalecido ainda mais os laços com aquela menina. Provavelmente a gente teria namorado, eu teria estudado na mesma escola que ela, ou pelo menos não teria vacilado na hora de mudar o turno e teria escolhido o da manhã para coincidir com ela. Isso significaria que eu nunca teria conhecido meus amigos, nem o amigo que me levou para a engenharia, e por isso também não teria conhecido a menina que hoje é minha namorada. Minha vida seria completamente diferente. Outro trabalho, outra namorada, ou talvez nenhuma, e provavelmente amigos muito menos importantes. Meus amigos atuais têm uma afinidade comigo tão profunda que dificilmente se repetiria. Da menina do ensino médio, eu soube que ela namorou alguém, e agora tem 2 ou 3 filhos. A vida dela mudou muito. Foi uma mudança muito drástica do que ela costumava dizer que queria para ela. Não sei dizer se a vida dela é boa ou ruim. Eu me arrependo daquela decisão, porque eu sempre quis ficar com ela e fui um covarde. Mas eu não mudaria nada da minha vida atual. Saber disso me reconforta. Ser testemunha de Jeová arruinou minha vida. Olá a todos. Desta vez quero compartilhar minha história com alguém. Faz muito tempo que guardo isso para mim e fico quieta, mas não quero mais continuar assim, por isso vou contar minha história. Nasci dentro dessa religião. Meus pais eram testemunhas de Jeová e cresci ouvindo que fora do povo de Deus só havia escuridão e perdição. Desde criança aprendi a temer o mundo, a sentir culpa pelos meus pensamentos e a acreditar que só sendo obediente eu merecia amor. Aos 11 anos me batizei, convencida de que era o certo. Eu me sentia feliz, especial, parte de algo maior. Mas tudo mudou quando eu tinha 13 ou 14 anos. Conheci um rapaz 4 anos mais velho, também testemunha. Começamos a nos relacionar, nos apaixonamos e, embora soubéssemos que não era permitido, ele me pediu em namoro. Esse relacionamento durou cerca de 1 ano e meio. Era tóxico, cheio de manipulação e controle. Ele me fazia sentir culpada por tudo e me pressionava a fazer coisas que eu não queria. Quando os anciãos da congregação descobriram, me convocaram para uma suposta visita de pastoreio, que deveria ser para dar apoio, mas na verdade foi um julgamento. Me apontaram, me acusaram, me fizeram sentir suja. Contei a verdade e meus pais me apoiaram, mas quando falaram com ele, ele mentiu. Disse que eu era uma piranha, que eu me insinuava para ele. Ninguém questionou ele, só a mim. Eu tinha apenas 15 anos e toda a congregação começou a me ver como uma pecadora. Me chamavam de vadia e me olhavam com desprezo. Essa foi a primeira vez que entendi que dentro dessa religião não há compaixão, apenas aparência. Minha mãe e eu não aguentamos mais. Nos desassociamos, mas um familiar nos convenceu a voltar. Fizemos isso, embora por dentro já não acreditássemos. Já tínhamos visto o que havia por trás dos sorrisos e das frases de irmão e irmã. Com o tempo, conheci outro rapaz, desta vez mais novo que eu. Ele também era testemunha. Nos apaixonamos e a mãe dele até nos apoiava. Mas bastou um único erro para que tudo fosse destruído. Nos descobriram tendo contato físico. Nada grave, mas para eles era um pecado enorme. Nos separaram, nos proibiram de nos ver e só podíamos conversar escondidos. Um dia, ele apagou algumas mensagens privadas minhas porque a mãe dele tinha acesso total ao celular dele. Ela percebeu, me acusou de mentirosa e ameaçou contar tudo. Ela fez isso. Desde então, não posso falar com ele. Não posso me despedir, não posso explicar, não posso nem existir para ele. E tudo isso por causa das regras absurdas de uma religião que diz pregar o amor, mas que na verdade destrói famílias, amizades e almas inteiras. Então, se um dia alguém te convidar para ser testemunha de Jeová, pense bem. Não é amor, não é liberdade, não é fé. É controle, medo e manipulação disfarçados de verdade. 4 garotas, um compromisso e um sentimento guardado. Oi, galera do Reddit. Essa é minha história e ela é longa. Se vocês curtem romance e drama, sejam bem-vindos. Se não, uma opinião não faz mal. Sou jovem e na minha história de vida tem 4 garotas. Vai ser difícil acompanhar porque as histórias se misturam em certos pontos. Por questões de identidade, vamos chamá-las de Melissa, Georgina, Diana
e Aitana. A história começa com a Melissa. Eu era jovem, adolescente, 14 anos, e a conheci numa festa, flechada, direta à primeira vista. Mesma idade, gostos parecidos, tranquilos para o que era a galera da minha geração naquela época. Passamos a festa conversando e nos conhecendo, vendo onde a gente combinava e em que a gente se diferenciava. Um ambiente bom e agradável. Eu a fazia sorrir com minhas besteiras e ela não me julgava, o que era importante. No final da noite, qual filme, decidi beijá-la. Para isso, vale ressaltar que eu era muito tímido e também era meu primeiro beijo, assim como o dela. Ela foi embora, eu fui embora, tentou rolar algo, mas não deu e mesmo assim ela não saía da minha cabeça. Passaram uns 2 anos e eu estava prestes a me mudar, e sabendo disso decidi procurá-la, reencontrá-la, arrisquei ter algo e rolou. Como se fosse a primeira vez, eu estava tão apaixonado por ela. Mas tudo acabou quando me mudei, cortou a comunicação, as redes, tudo nessa era da tecnologia, mas de vez em quando a gente voltava a se falar porque sentíamos a necessidade um do outro e ainda foi assim até uns meses atrás. A história com a Mel pausa aqui e vamos com a Georgina. Conheci a Georgina numa reunião 1 ano depois da pandemia. Eu já tinha 18, e isso vai soar mal, mas ela tinha 15. Nossas famílias eram muito unidas há anos e a gente teve que se encontrar lá. Me fiz de galanteador, cavalheiro, divertido, e as coisas estavam indo bem naquela reunião. Ela foi embora e ficamos devendo um beijo. Um beijo cuja promessa ficou nas notas do meu telefone. Eu voltei para minha cidade e continuávamos nos falando, conversando, mas tinha uma certa intensidade que eu não gostava, fora que a diferença de idade era um pequeno problema. Cortei as coisas e segui meu caminho. Quando ela visitava minha família, eu a via por telefone e só. Não houve uma comunicação constante, embora eu não negue que de vez em quando eu dava umas cantadas nela e queria reiniciar as coisas. Pausa na história com a Georgina e vamos com a Aitana. Conheci a Aitana online, não em aplicativos de namoro. Online. Garota simples, divertida, madura e inteligente. Não sei se para azar ou sorte dela, ela me conheceu na minha melhor fase, e pela mesma razão minha maneira de conhecer uma garota era diferente por outras razões. Com a Aitana experimentei paixão de uma maneira rara, pelo fato de eu estar em outro lugar e não perto dela. Tentamos algo, e assim como as anteriores, não deu em nada, mas por outras razões. Pausamos a história com a Aitana e vamos para a Diana. Conheci a Diana quase ao mesmo tempo que a Aitana, da mesma forma. A diferença é que deixei a Aitana pela Diana, já que a conexão sexual era mais forte e faltava a peça que eu gostava. O relacionamento foi estável no início, e como todo relacionamento tem momentos bons e momentos ruins, mas os ruins foram nos consumindo mais. Convergência. Decido visitar a Diana pela primeira vez e, bem, não foi a primeira pessoa que vi porque ela estava em outra cidade. Melissa, Georgina e Aitana sabiam que eu estava na cidade. Aitana foi a primeira a coincidir comigo, não uma vez, algumas vezes. Vi a Melissa muitas vezes como se fosse a primeira vez, aquele sentimento de amor. Nos atualizamos, conversamos sobre o passado, falamos de um futuro, mas ficou nisso, conversas. Vi a Diana 2 vezes só, foram dias bonitos, mas muito poucos. Vi a Georgina uma vez, mas aquela vez bastou para o que aconteceu há uns 2 anos voltar, mas ambos estávamos em um relacionamento e não aconteceu nada. Voltamos com a Diana. Diana e eu continuamos depois da minha visita, e as coisas só pioraram. Nenhum dos dois estava estável mentalmente, e por isso decidi acabar com as coisas. Voltamos com a Georgina. Georgina tinha terminado com o namorado e eu com a minha. Isso significava que o que ficou e o que nos faltou ia acontecer finalmente. As coisas foram apaixonadas, bonitas, mas também foram um pouco instáveis por causa da diferença de idade e da distância. Nos iludimos, mas como tudo mais, tudo acabou de uma maneira cinza e deixamos a comunicação. Voltamos com a Aitana. Aitana voltou e eu a ela, e até hoje estamos juntos. As coisas têm ido bem com seus altos e baixos, mas nada grave. Vou me casar com a Aitana, mas contei para a Melissa e a resposta dela foi: ainda sinto algo por você. Amo a Aitana e não vou desrespeitá-la assim. Vou me casar com ela e isso não vai mudar. A mensagem da Melissa me deixou gelado, mas não tenho o que fazer,
já que não deu para fazer nada. Se tiver homens lendo isso, sabem que a gente nunca esquece, e eu nunca vou esquecer o que sinto pela Melissa, mas isso não significa que eu não possa ser feliz estando com a Aitana. Só gostaria de ter fechado esse ciclo com a Melissa de uma boa maneira, mas nunca chegou a isso, e estou considerando convidá-la para o casamento para dizer adeus finalmente e começar minha nova história. Minha esposa e o melhor amigo dela têm um relacionamento de anos. Olá, tenho 30 anos, sou casado há 5 anos. Minha esposa, que considero o amor da minha vida, é 2 anos mais nova. Passei a vida toda trabalhando para ir para frente, já que venho de uma família ausente desde os meus 15 anos. Trabalhei no que consegui. Há 5 anos e meio entrei para trabalhar numa empresa muito conhecida por um cara famoso há muitos anos. Não vou dizer que tá tudo mil maravilhas, mas consigo pagar as dívidas. Minha esposa, por outro lado, tá tentando terminar a faculdade. Quando a gente estava junto há 1 mês, conheci o amigo dela, o Rodolfo, um cara nefasto, que tenta falar fino, mas com uma vibe de sou da favela, imprudente, vive gritando e falando palavrão, dizendo que tá contando umas histórias. Desde a primeira vez que conheci ele, percebi que tinha algo entre eles, mas ignorei por amor. Todo o primeiro ano juntos para mim foi um pesadelo, ele saindo da aula, indo beber em bares, me ligando quando ela já não conseguia nem andar para eu ir buscar, chegar e ver ela toda bêbada e desarrumada. Sempre que eu reclamava com ele, ele vinha com a clássica frase: é sua esposa, não a minha. A gota d'água foi há 1 ano. Eu estava levantando de madrugada para ir ao banheiro quando meu telefone vibra, e ao abrir, vejo um vídeo no Messenger com a frase: você conhece? Um vídeo de 2 minutos onde o Rodolfo e minha esposa estão num bar, cantando, gritando, e o Rodolfo tocando os peitos e entre as pernas da minha esposa. O ponto crucial foi quando ela, em vez de parar ele, o beijou. Tentei conversar com as minas e tudo deu errado. Essa é a história do meu último semestre do ensino médio. Eu não sou muito de socializar, não gosto de falar com gente nova, e as pessoas que eu conheço sabem como eu sou, mas as outras não, e isso me afetou muito. Tudo começou no 3º semestre, quando nossa turma se desfez por questões da escola e nos dividiram em 2 grupos diferentes. No que eu caí, conheci gente nova e reforcei amizades que já tinha. Lá conheci a Lucy, a chefe da turma, boa aluna, responsável. Gostei dela desde o começo, mas nunca encontrei um jeito de falar com ela. Comecei a seguir ela no Instagram e ela apagou a conta dela na hora. Não sei por quê. Depois fiquei sabendo que meu melhor amigo também estava apaixonado por ela e já tinha se declarado sem sucesso, eles se conheciam desde o 1º semestre. Para facilitar o segundo chega pra lá dele, eu deixei de gostar da Lucy e consegui sem que ninguém soubesse. Assim passaram 3º, 4º e 5º semestre. No final do 5º, voltei a seguir ela no Instagram. E dessa vez ela me seguiu de volta, começamos a conversar um pouco mais. Ela virou amiga de outro amigo meu e eu voltei a gostar dela, porque meu amigo já tinha namorada e eu não seria mais o Chapolin. Pessoalmente quase não conversávamos, mas por mensagem sim, embora as respostas demorassem muito. Ficamos assim por vários dias até que chegaram as férias. No 6º semestre, em 14 de fevereiro, apareceu a Linda. Eu a conhecia de vista, só nos seguíamos no Instagram e raramente conversávamos. Nesse dia, ela chegou com a amiga dela onde eu estava com meus amigos e nos deu um presente de Dia dos Namorados. Estranhamente, ela só me deu pra mim porque meus amigos fizeram piada e ela ficou indignada. Então, só me deu pra mim. Nesse dia, na minha casa, falei com ela pelo Instagram para agradecer e comentar que gostei do presente e da maquiagem de coraçãozinhos. Desde então, começamos a conversar mais, compartilhávamos memes, experiências e às vezes o nosso dia. Os dias foram passando e a Lucy começou a se comportar diferente comigo, se aproximava mais, me defendia, tinha contato físico. Meus colegas notaram e começaram a dizer que eu fazia a cabeça dela. Fiquei iludido, mas não demonstrei. Acho que foi um erro. Não tinha certeza se ela realmente gostava de mim, então pedi ajuda a uma amiga para entender ela. Ela perguntou diretamente, mas nunca me disse o que a Lucy respondeu. Interpretei como um não. Com a Linda continuávamos em contato e era mais fácil conversar com ela, pessoalmente e por chat. Um dia senti que tudo começou a ficar emocional.
Meu amigo Gabriel, que era simpático com uma garota do círculo social da Linda, foi com ela e seus amigos, me deixando sozinho. Fui com a Linda e seus amigos. Ninguém notou que eu estava lá até que a Linda me viu, sorriu e sentou comigo. Conversamos e ela me contou que chorou quase a tarde toda por causa de um professor. Vi os olhos dela inchados e brilhantes, e algo me comoveu tanto que, ao chegar em casa, chorei pela primeira vez em muito tempo. Chorei por ela, pelas minhas coisas, por tudo. Ela abriu meu coração de novo. Depois conheci a Isabela em outra saída. Não rolou muita conexão, mas ela era amiga delas e eu quis fazer um vínculo de amizade. Em uma saída casual com a Linda, senti algo estranho, como se não quiséssemos nos despedir. Mas nos despedimos. Aquela noite, a Linda me contou um problema e não falou comigo o fim de semana todo. Pensei que eu tinha caído em desgraça ou que ela estava me ignorando por alguma razão, e isso me afetou muito. Nesse dia, acordei sem vontade. Chorei e nem comi, e ainda tenho problemas com a comida desde então. Acontece que a Linda tinha silenciado as notificações dela porque estava mal emocionalmente. Passaram os meses. A Lucy continuava se aproximando. Tinha contato físico, mais confiança. Com a Linda, a conexão crescia. Muitas conversas e saídas. Com a Isabela, só papos comuns. No último dia de aula, antes das férias da Semana Santa, a Lucy e eu estávamos muito desanimados e nos consolamos muito. Mãos entrelaçadas, acariciando o cabelo e o rosto. Abraços. Nesse dia, a Linda também me abraçou pela primeira vez porque eu disse que estava triste. Rolou muita fofoca naquele dia e saímos tarde do ensino médio. Aqui confesso que sei que foi errado gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu não queria perder a oportunidade de encontrar minha parceira ideal. A Lucy era meu objetivo desde o terceiro semestre, e com a Linda eu sentia algo muito forte. Algo novo para mim. Nas férias, a Lucy não pôde sair, então planejei com a Linda um encontro no parque para montar um Lego. Foi um dia bonito. Ela preparou comida e assou biscoitos só para nós dois. Senti que ela era com quem eu queria estar. De volta ao ensino médio, a Lucy ficou brava comigo por um descuido, mas foi de brincadeira. Conversamos bem a semana toda, inclusive emprestei meu casaco para ela. No fim de semana conversei muito com a Linda, especialmente no domingo de madrugada. Conversamos sobre coisas pessoais até a madrugada seguinte. Na segunda não teve aula e jogamos até tarde. Ela me disse que virou a noite por causa dessa ocasião especial. Mas naquela semana algo mudou. Lucy e Isabela ficaram distantes. A Linda não, mas senti que ela estava me escondendo algo. Tentei resolver as coisas com a Isabela. Ela me contou que alguém disse a ela que eu só estava buscando a atenção dela e que a tinha rejeitado, o que não era verdade. Chegamos a um acordo e nos perdoamos. Quando contei isso para Linda, ela me disse que também tinham contado algo sobre mim e que não queria discutir. A partir desse dia, nosso relacionamento caiu. Com a Lucy nunca consegui resolver nada porque ela não queria nem me ver e eu não sabia por quê. Passaram semanas e com a Isabela as coisas estavam normais. Com a Linda teve altos e baixos e com a Lucy o relacionamento era nulo. A partir daí cortou tudo. Tinha dias em que eu ficava sozinho depois da saída, porque normalmente eu estava com a Linda, mas ao romper tudo acabou. Embora as coisas fossem incertas, nunca falei diretamente com ela para não incomodá-la. Quando tentei, ela me disse que alguém contou coisas desagradáveis sobre mim e que não ia discutir, embora fosse minha maneira de pensar sobre ela. Algo que eu jamais disse. Ela nunca soube quem disse isso a ela. Ela também me contou que se distanciou porque a Isabela ficava com ciúmes quando ela falava comigo. E quando a Linda estava desanimada e quase não falava comigo, a Isabela parecia estar feliz porque eu não falava com a Linda. Eu também percebi. Nessa mesma conversa, a Linda me rejeitou sem que eu me declarasse. Ela me disse que não gostava de mim e brincou com palavras como nojo e eca. A Isabela também teve problemas comigo porque declarou seu interesse, e embora eu não tenha dito que sim, ela pensou que sim, e ficou uma semana inteira pensando que éramos namorados, até que viu minha proximidade com a Linda e me perguntou se eu gostava de alguém, esclarecendo o mal-entendido. Logo depois de esclarecer as coisas com a Isabela, tudo se acalmou. A Lucy não fala mais comigo. A Isabela continuava apaixonada por mim, mas se conformou com a amizade, e a Linda continuava com seus altos e baixos emocionais.
Os dias passaram e chegou a formatura. Lá não teve a última foto nem nada disso, só teve adeus. Como não teve festa de formatura, a Isabela preparou uma e eu fui convidado, então fui. E era pra ser que as três estivessem lá. Isabela, Linda e Lucy. Mas só faltava a Lucy. Não tenho ideia do porquê ela não foi. A festa estava normal. A Linda e eu fomos juntos para um lugar mais confortável para conversar e tomar alguma coisa, e tudo estava bem. Ela me contou o mais importante da semana, etc. Depois teve um momento em que a Isabela já estava bêbada, entre aspas, porque a Linda me disse que no final da festa ela já estava agindo normalmente. A Isabela, nesse estado, me contou tudo. Me disse que a Lucy foi quem contou tudo a ela. Quero deixar claro que eu não a obriguei. A Lucy disse a ela que me ouviu dizer ao Gabriel que eu gostava da atenção da Isabela. Isso não era verdade, já que no dia em que supostamente ela me ouviu, o Gabriel já não ia mais ao ensino médio por um assunto pessoal. Ela também alterou algumas capturas de tela de um chat comigo que meu amigo mostrou a ela. Ela mentiu nas coisas mais delicadas e nas coisas que tinham a ver com ela. Ela exagerou ou mudou tudo para que parecesse que eu era um peguete, e a Isabela confiava cegamente nela. Também acho que o mesmo aconteceu com a Linda, mas sendo assim, ela não vai mudar sua forma de pensar sobre isso. Daí eu mostrei a ela o chat real com meu amigo e ela já duvidou se a Lucy era realmente honesta com ela. E desde aquele dia, eu não sei qual é o relacionamento delas. Não sei o que levou a Lucy a fazer isso, mas há coisas que me fazem pensar que foi por ciúmes. Sim, ciúmes dela, já que a amiga que ia me ajudar a saber se eu fazia a cabeça da Lucy na verdade soube, e de fato ela gostava de mim. Então a Lucy mentiu para a Linda e para a Isabela, mas disse a verdade aos meus amigos. Então nós acreditamos que ela fez tudo isso por ciúmes da Linda, e encobriu tudo com a fachada de que a Isabela gostava de mim. E para me afastar da Linda, ela contou algo falso. Vários amigos meus me disseram que era verdade. O ruim foi que nunca me disseram no momento em que a Lucy gostava de mim. Atualmente só converso com a Linda, embora ela continue com seus altos e baixos. Por exemplo, ficamos 3 semanas seguidas saindo um dia. A primeira foi uma saída ao cinema que tínhamos agendado antes de todo esse problema. A segunda foi para terminar um Lego que tínhamos pendente. E a terceira e melhor saída foi só para comer um sorvete e dar umas voltas pelas praças próximas. Desde o último dia, ela se distanciou de mim de novo. O curioso é que ficamos na mesma turma, turno, curso e universidade. Pelo pouco que convivi com ela na universidade, ela parece ter distância com todos, mas ainda assim sinto que ela é maior comigo, e acho que é porque ela nota que eu gostava dela, já que nas últimas saídas eu dei presentes a ela e até paguei as coisas dela. Mesmo assim, sinto que ela não me valoriza nem como amigo, e dói, já que eu queria algo com ela, nem que fosse a amizade dela. Mudei os nomes por respeito. Sei que a história pode ser muito egoísta por só se fixar no meu ponto de vista, mas as ações das garotas também deixam muito a pensar, e as opiniões de pessoas externas a esse problema me ajudam a entender em que eu estava errado ou em que eu estava certo.